Há perguntas que não nascem da curiosidade, mas da dor. Dízimo na Bíblia era dinheiro? É uma delas. Essa pergunta costuma surgir depois de anos de culpa. Depois de ouvir que quem não dizima está roubando Deus. Depois de ser ameaçado com o chamado devorador. Depois de ouvir de forma explícita ou implícita que a salvação passa pelo envelope. Antes de qualquer análise histórica ou bíblica, algo precisa ser afirmado com clareza. Dizer que o dízimo bíblico não era dinheiro não significa rejeitar a contribuição cristã. O Novo Testamento não elimina a generosidade. Ele elimina o medo. Ele elimina a coerção. Ele elimina a barganha espiritual. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 9:7: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Contribuir continua sendo um privilégio cristão, mas agora com liberdade, com consciência, sem ameaça espiritual. Feito este esclarecimento, podemos voltar à pergunta original. Quando a Bíblia fala de dízimo, ela está falando de dinheiro? A primeira menção ao dízimo aparece em Gênesis 14:18-20. Após uma batalha, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O texto não diz dinheiro, diz tudo. E o contexto ajuda a entender o que isso significa. Abraão havia acabado de participar de um conflito. O que se carregava naquele cenário não era salário, nem renda, eram despojos, bens concretos, alimentos, animais, recursos tangíveis. O mesmo padrão aparece quando Jacó faz um voto ao Senhor. Em Gênesis 28:20-22, Jacó declara que de tudo o que Deus lhe desse, certamente lhe daria o dízimo. Mais uma vez, o texto não fala de dinheiro, fala de provisão, fala de sustento, fala do que Deus colocaria nas mãos dele. Quando chegamos à lei, a definição se torna ainda mais explícita. Levítico 27:30 afirma que o dízimo de tudo o que a terra produzir pertence ao Senhor. Grãos, frutos das árvores. Levítico 27:32 declara que o dízimo do gado e dos rebanhos também pertence ao Senhor. O 10º animal, separado, consagrado. Aqui não há espaço para interpretação criativa. O dízimo é produto da terra e dos rebanhos. Não é salário, não é renda mensal, não é dinheiro. E a própria lei mostra que o assunto é mais complexo do que muitos imaginam. Não existe apenas um dízimo com uma função única. Há finalidades diferentes dentro de um sistema nacional, teocrático e agrícola. Existe o dízimo ligado ao sustento dos levitas. Números 19:21 afirma que os dízimos eram dados aos levitas como herança, em troca do serviço no tabernáculo. Eles não receberam terra, não tinham plantio próprio. O dízimo, nesse contexto, significava provisão real. Existe também o dízimo festivo. Deuteronômio 14:22-27 diz que o povo deveria separar o dízimo e comê-lo diante do Senhor, com alegria, com família. Isso é importante. O texto descreve celebração, gratidão, comunhão, e não um imposto religioso permanente entregue a uma instituição. E existe o dízimo social, associado ao cuidado com os vulneráveis. Deuteronômio 14:28-29 e Deuteronômio 26:12 dizem que no fim de cada 3 anos, o dízimo era guardado para que levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas comessem e fossem sustentados. É um mecanismo de justiça, cuidado e provisão. Isso desmonta algumas ideias muito comuns. O dízimo bíblico não era único, não era simples, não era um modelo universal para todos os povos e tempos, e não era dinheiro. É nesse ponto que precisamos falar com seriedade sobre Malaquias, porque Malaquias 3 costuma ser usado como ameaça espiritual,
e muitas pessoas foram feridas por isso. Primeiro, a quem Malaquias está falando? O livro de Malaquias se passa depois do exílio babilônico, com o templo já reconstruído. O povo está desanimado, a vida espiritual está degradada e há corrupção no culto. Os sacerdotes são confrontados, o povo é confrontado. A aliança é tratada com desprezo. Ou seja, Malaquias não está falando com uma igreja do Novo Testamento. Ele está falando com Judá, em um contexto de culto no templo, levitas, sacerdócio e responsabilidades da aliança mosaica. Quando Malaquias 3:10 diz: "Tragam o dízimo integral ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa", isso tem um alvo e um significado bem definidos. Depósito do templo não é um conceito abstrato. Era um lugar real, ligado à manutenção do culto. E o texto não fala de dinheiro, fala de alimento. Em seguida, Malaquias 3:11 explica o que está em jogo. "Eu impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não percam o fruto antes de amadurecer." Isso é linguagem agrícola. São perdas de safra. São pragas que atacam plantações. O texto está tratando de colheita, vinha, fruto. O próprio texto define o sentido de devorador. Quando alguém pega Malaquias 3 e transforma isso em uma ameaça financeira individual, fora de contexto, o resultado quase sempre é o mesmo: medo, culpa, controle e, em muitos casos, abuso espiritual. Então deixe isso bem claro. Se você ouviu que por não dizimar estava amaldiçoado, isso não veio do Evangelho. Se disseram que o devorador atacaria sua casa por causa de dinheiro, isso não veio do Novo Testamento. Se alguém afirmou que sua salvação depende do dízimo, isso não veio de Cristo. A salvação não é comprada, ela foi conquistada. No Novo Testamento, o dízimo não aparece como mandamento para a igreja. Jesus menciona o dízimo em Mateus 23:23 para confrontar fariseus que eram rigorosos com a contribuição, mas negligenciavam justiça, misericórdia e fidelidade. Ele não usa o dízimo para construir um sistema de medo. Ele usa o dízimo para expor hipocrisia. Por isso, a contribuição cristã permanece, mas com outra base: graça, liberdade, alegria, consciência diante de Deus. Contribuir não salva, mas contribuições feitas com liberdade e alegria honram a Deus. Agora, uma conclusão honesta precisa dizer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, sim, o dízimo bíblico não era dinheiro. Segundo, não, isso não é desculpa para o cristão se tornar avarento. Se este conteúdo servir apenas para você se livrar de contribuir, você entendeu errado. A pergunta não é como eu contribuo menos. A pergunta é como eu honro a Deus com maturidade, sem medo e sem manipulação. Então pense nisso com sobriedade. Eu tenho contribuído por gratidão ou por culpa? Eu tenho contribuído com alegria ou por obrigação? Minha contribuição tem servido ao bem real, ao cuidado com pessoas, à obra do Evangelho, à missão e à misericórdia? Eu rejeito o abuso espiritual, mas também rejeito a avareza? O Evangelho não cobra pedágio. Ele já foi pago. E justamente por isso, quando o coração é alcançado pela graça, a mão aprende a ser generosa sem ser escravizada.